Milionário que não podia ter filhos, se ajoelha diante de duas crianças abandonadas e sente que sua vida inteira pode mudar naquele instante. Marcelo para ali, com o terno ainda impecável apesar da terra úmida, e observa a menina que segura o bebê como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marcelo parou ali, com o terno ainda impecável apesar da terra úmida, observando a menina que segurava o bebê como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela não tinha mais de 6 anos, mas seus olhos carregavam um peso que ele reconhecia. O mesmo vazio que sentia todas as noites quando voltava para casa e encontrava apenas silêncio. A diferença era que ela tinha alguém para proteger. "Vocês estão sozinhos aqui?" A voz saiu mais baixa do que pretendia. A menina não respondeu, apenas apertou mais o bebê contra o peito magro. Ele podia ver que o pano que envolvia a criança estava sujo e rasgado. Podia sentir o cheiro de fome e abandono no ar pesado daquele lugar esquecido. Durante 10 anos, Marcelo construiu um império financeiro, acumulou fortunas, comprou tudo o que quis, mas nunca conseguiu comprar a única coisa que realmente desejava: ser pai. E agora, ajoelhado na lama diante de uma construção abandonada, encontrava duas crianças que precisavam exatamente do que ele tinha para oferecer. "Meu nome é Marcelo", disse, estendendo a mão devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. "Como você se chama?" A menina recuou mais contra a parede de madeira podre, calculando o perigo com uma precisão que fez o coração dele apertar. Era o mesmo cálculo que ele fazia em negócios arriscados, mas ela estava apostando a própria vida. "Júlia." A voz era tão baixa que ele quase não ouviu. "Meu nome é Júlia." Marcelo sentiu um alívio imenso invadir o peito. Era um começo, um fio de confiança sendo tecido entre dois estranhos. "E o bebê?" ele perguntou, apontando suavemente para o embrulho nos braços dela. "É meu irmão, Miguel." Júlia apertou mais o bebê contra si, como se Marcelo pudesse arrancá-lo dela a qualquer momento. "Nossa mãe foi embora faz 3 dias. Ela disse que ia voltar, mas não voltou." A forma como ela disse isso, sem emoção na voz, como quem relata um fato simples, partiu Marcelo ao meio. O bebê se mexeu levemente nos braços da menina, um gemido fraco escapando dos lábios pequenos. Marcelo viu a magreza dos braços de Júlia, a fuligem no rosto delicado, o cabelo loiro embaraçado e cheio de poeira. "Vocês estão com fome?" A pergunta pairou no ar. A reação foi imediata. Os olhos da menina desviaram para o bolso do paletó dele, onde um lenço de seda estava dobrado, mas logo voltaram para o rosto dele, desconfiados. "Não vou machucar vocês, prometo." As palavras soaram inadequadas, até para ele mesmo. Promessas de estranhos não significavam nada para quem já foi abandonado pelo mundo inteiro. Marcelo se levantou devagar, tirando a poeira do terno que custou mais do que a maioria das pessoas ganha em 1 ano. O gesto pareceu ridículo agora, absurdo diante da miséria que tinha diante dos olhos. "Júlia, vocês não podem ficar aqui. Esse lugar não é seguro." Ela olhou ao redor para as paredes que mal se sustentavam, para o teto com buracos por onde a chuva devia entrar, e então voltou os olhos para ele. "Eu sei, mas não temos para onde ir." A sinceridade brutal da resposta o atingiu como um soco. Marcelo puxou o celular do bolso e discou para o motorista. "Tiago, traga o carro até aqui. Agora!" Ele desligou antes que o homem pudesse fazer perguntas. "Vocês vão comigo." Marcelo falou com uma firmeza que não sentia. "Vou dar comida para vocês, um lugar quente para dormir. Depois a gente conversa sobre o resto." Júlia não se moveu. "Por quê?" A pergunta era simples, mas carregava o peso de uma vida inteira de desapontamentos. "Por que você quer ajudar a gente?" Marcelo não tinha uma resposta pronta. Não podia dizer que era porque ele e a esposa tentaram ter filhos durante anos sem sucesso.
Não podia dizer que via nessas crianças uma chance de preencher o vazio que corroia seu casamento. Isso seria egoísmo puro, porque vocês precisam de ajuda e eu posso ajudar. Era a verdade mais honesta que conseguia oferecer. O som de um carro se aproximando fez Júlia se encolher ainda mais. Marcelo se virou e viu o Mercedes preto parando a poucos metros. Tiago desceu do veículo com expressão confusa, os olhos arregalados ao ver o patrão coberto de lama ao lado de duas crianças maltrapilhas. "Senhor Marcelo, o que aconteceu? O senhor está bem?" Marcelo acenou com a mão, dispensando a preocupação. "Estou. Abra a porta de trás. Vamos levar essas crianças para casa." Tiago hesitou por um segundo, mas conhecia o patrão há tempo suficiente para saber quando não devia fazer perguntas. Ele abriu a porta traseira e ficou parado ao lado, esperando. "Júlia, vamos!" Marcelo estendeu a mão novamente e dessa vez ela olhou para o carro, para o interior de couro claro, para o mundo completamente diferente do dela. "Eu não posso sujar o carro", ela disse, olhando para os próprios pés descalços cobertos de terra. Marcelo sentiu algo se romper dentro dele. "Não me importo com o carro, me importo com vocês." Ele se abaixou novamente, ficando na altura dos olhos dela. "Confie em mim, só dessa vez. Se você não gostar, eu trago vocês de volta. Prometo." Era uma promessa arriscada, mas ele precisava tirá-los dali. Precisava fazer algo, qualquer coisa, para mudar o destino dessas crianças. Júlia deu um passo à frente, depois outro. Seus movimentos eram lentos, cautelosos, como se o chão pudesse se abrir a qualquer momento. Marcelo caminhou ao lado dela, pronto para ampará-la se necessário, mas sem tocá-la. Respeitar o espaço dela parecia importante agora. Quando chegaram ao carro, Júlia parou e olhou para dentro com uma mistura de medo e fascínio. "Nunca andei num carro assim", ela sussurrou. "É macio?" Marcelo sorriu pela primeira vez desde que encontrou as crianças. "Muito. Entre e veja." Ela subiu com cuidado, segurando Miguel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Marcelo entrou do outro lado e Tiago fechou a porta. O silêncio dentro do carro era pesado. Júlia olhava pela janela enquanto eles se afastavam da construção abandonada, seus olhos seguindo cada detalhe da paisagem como se estivesse memorizando o caminho de volta. Miguel começou a chorar, um choro fraco e cansado que cortou o ar. "Ele está com fome", Júlia disse, a voz carregada de culpa. "Eu tentei dar água, mas não tenho mais nada." Marcelo se inclinou para frente. "Tiago, pare na primeira farmácia que encontrar. Precisamos de leite em pó, mamadeiras, fraldas, tudo para um recém-nascido." Tiago assentiu e acelerou um pouco. "E comida." Marcelo acrescentou, olhando para Júlia. "O que você gosta de comer?" Júlia o encarou como se a pergunta não fizesse sentido. "Qualquer coisa." Ela respondeu. "A gente come o que aparece." A simplicidade brutal da resposta deixou Marcelo sem palavras por um momento. Ele pensou no café da manhã que tomou naquela manhã, nas opções que tinha, no desperdício casual de comida que acontecia em sua casa todos os dias. "Hoje você vai comer o que quiser", ele prometeu. "Pode pedir qualquer coisa." Júlia não respondeu, apenas voltou a olhar pela janela. Mas Marcelo notou que ela apertava Miguel um pouco menos forte agora. A farmácia era grande e moderna, com corredores bem iluminados e prateleiras organizadas. Marcelo entrou com determinação, enquanto Tiago ficou no carro com as crianças. Ele nunca comprara nada para bebês antes, nunca precisara, e agora se via perdido entre marcas e opções que não faziam o menor sentido. Uma funcionária se aproximou com um sorriso profissional. "Posso ajudar?" Marcelo olhou para ela e percebeu que devia parecer completamente fora de lugar. Um homem de terno caro, coberto de lama, procurando produtos infantis. "Preciso de tudo para um recém-nascido. Leite, mamadeiras, fraldas, roupas se tiver."
E para uma menina de 6 anos também. Roupas, sapatos, o que for necessário. A funcionária piscou confusa. O senhor tem as medidas das crianças? Marcelo balançou a cabeça. Não, mas são pequenas, magras demais. Ele puxou a carteira e colocou um cartão de crédito no balcão. Separe o melhor que tiver, não importa o preço. A mulher hesitou, mas o cartão Black falou mais alto que qualquer dúvida. Ela começou a pegar itens das prateleiras, enchendo 2 sacolas grandes, enquanto Marcelo observava impaciente. Cada minuto que passava era um minuto a mais, que aquelas crianças ficavam com fome, com frio, com medo. Quando finalmente terminou, ele assinou o recibo sem nem olhar o valor e saiu carregado de sacolas. No carro, Júlia observou as sacolas com olhos arregalados. Isso tudo é para a gente? Ela perguntou a voz quase inaudível. Marcelo abriu uma das sacolas e tirou uma caixa de leite em pó. Tudo. Vamos preparar a mamadeira para o Miguel agora mesmo. Ele pediu para Tiago parar em um posto de gasolina, onde usou a água quente do bebedouro para preparar o leite. Suas mãos tremeram enquanto seguia as instruções da embalagem, medindo a quantidade certa de pó, testando a temperatura no pulso, como viu em algum filme anos atrás. Quando finalmente ofereceu a mamadeira para Júlia, ela a pegou com reverência, como se fosse feita de ouro. Miguel sugou o leite com desespero, as mãozinhas minúsculas agarrando o ar. Júlia o observou com uma expressão que misturava alívio e algo mais profundo, mais doloroso. Obrigada, ela sussurrou. E Marcelo percebeu que eram as primeiras palavras de gratidão genuína que ela dizia. Não precisa agradecer, ele respondeu, sentindo um nó na garganta. Toda criança merece comer. Júlia não disse nada, mas seus olhos falaram volumes. Ela sabia que o mundo não funcionava assim. Sabia que nem toda criança tinha essa sorte. Ela e Miguel eram prova viva disso. O restante do trajeto até a mansão de Marcelo foi silencioso, exceto pelos sons de Miguel mamando e o ronco suave do motor. Júlia adormeceu encostada na janela, o cansaço finalmente vencendo o medo. Marcelo a observou e se perguntou quando foi a última vez que ela dormiu de verdade, sem o medo de que algo ruim acontecesse enquanto seus olhos estavam fechados. Quando o carro passou pelos portões da propriedade, Tiago lançou um olhar preocupado pelo retrovisor. Senhor Marcelo, a senhora Andréia está em casa. O senhor quer que eu ligue avisando? Marcelo respirou fundo. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado em como explicar para a esposa que trouxe 2 crianças abandonadas para casa. Não, vou falar com ela pessoalmente. Marcelo decidiu, embora não fizesse ideia do que ia dizer. Andréia e ele mal se falavam ultimamente. O casamento virou uma série de jantares silenciosos e quartos separados. A infertilidade os destruiu de maneiras que nenhum dos dois admitia em voz alta. Ela culpava a si mesma, ele culpava o destino, e no meio dessa culpa mútua, eles se perderam. Trazer crianças para casa sem avisar podia ser o empurrão final para o abismo, ou podia ser a ponte de volta. Marcelo não sabia qual, mas não podia deixar Júlia e Miguel na rua por medo da reação da esposa. O carro parou em frente à entrada principal da mansão, uma construção imponente de 3 andares com jardins perfeitamente cuidados. Júlia acordou com o movimento e olhou pela janela, os olhos se arregalando ao ver o tamanho da casa. Você mora aqui? Ela perguntou incrédula. É um castelo? Marcelo quase sorriu. Para ela, provavelmente parecia mesmo. É minha casa, e hoje também é a sua. Ele abriu a porta e desceu, estendendo a mão para ajudá-la. Júlia saiu do carro segurando Miguel, seus pés descalços tocando o piso de pedra portuguesa como se fosse pisar em brasas. A porta da frente se abriu antes que eles chegassem e Andréia apareceu no batente. Ela estava impecável como sempre. O cabelo loiro perfeitamente escovado, a roupa cara e discreta. Mas seu rosto se transformou em confusão quando viu Marcelo coberto de lama ao lado de uma menina esfarrapada, segurando um bebê. Marcelo, o que está acontecendo?
A voz dela era controlada, mas Marcelo conhecia os sinais. Ela estava furiosa. Quem são essas crianças? Ele se aproximou, as sacolas ainda na mão, tentando encontrar as palavras certas. Andréia, essas são Júlia e Miguel. Eu os encontrei abandonados. Precisam de ajuda. Andréia desceu os degraus, seus saltos batendo contra a pedra. Ela olhou para as crianças com uma expressão que Marcelo não conseguiu decifrar. Abandonados. Ela repetiu, como se testasse o peso da palavra. E você decidiu trazê-los para nossa casa. Não era uma pergunta, era uma acusação. Sem me consultar, sem me avisar. Marcelo sentiu a raiva subindo, mas se forçou a manter a calma. Eles estavam sozinhos há 3 dias, Andréia, sem comida, sem água, num barraco caindo aos pedaços. O que eu deveria fazer? Deixá-los lá? Andréia não respondeu imediatamente. Ela olhou para Júlia, que se encolheu sob o escrutínio, e então para o bebê nos braços da menina. Eles precisam de um banho, Andréia disse finalmente, a voz mais suave. E roupas limpas, comida. Ela se virou para Marcelo. Depois você e eu vamos conversar. Havia uma promessa de confronto nessas palavras, mas também havia algo mais. Uma abertura, talvez. Marcelo assentiu e seguiu Andréia para dentro da casa. Júlia caminhou atrás deles, seus olhos percorrendo cada detalhe do interior luxuoso. O piso de mármore, os lustres de cristal, os quadros nas paredes. Tudo devia parecer de outro mundo para ela. Andréia os levou até um dos quartos de hóspedes no 2º andar. Um espaço amplo com uma cama king size e um banheiro privativo. Júlia, você pode tomar banho aqui, Andréia disse abrindo a porta do banheiro. Tem toalhas limpas no armário e sabonete. Quer que eu ajude? Júlia balançou a cabeça rapidamente. Eu sei tomar banho sozinha. Mas e o Miguel? Andréia olhou para o bebê e Marcelo viu algo passar pelo rosto dela. Dor, talvez, ou saudade de algo que nunca teve. Vou preparar uma banheira para ele na cozinha. É mais seguro. Ela estendeu os braços. Posso pegá-lo? Júlia hesitou, olhando para Marcelo como se pedisse permissão. Ele assentiu encorajadoramente. Com cuidado, Júlia passou o irmão para Andréia, que o recebeu com uma delicadeza surpreendente. Andréia desceu as escadas segurando Miguel como se ele fosse feito de vidro. Marcelo a seguiu, deixando Júlia sozinha no quarto. Na cozinha, Andréia preparou uma bacia com água morna, testando a temperatura várias vezes. Ela desembrulhou Miguel com cuidado, revelando um bebê magro demais, com a pele colada aos ossos. As fraldas improvisadas estavam sujas e rasgadas. Meu Deus! Andréia sussurrou, e Marcelo viu lágrimas se formando em seus olhos. Como alguém pode abandonar uma criança assim? Ela limpou Miguel com tanto cuidado que Marcelo sentiu o peito apertar. Durante anos, ele assistiu a esposa definhar em depressão por não conseguir engravidar, e agora havia segurando um bebê com toda a ternura que ela tinha guardada. Não sei, Marcelo respondeu honestamente, mas eles estão aqui agora, estão seguros. Andréia terminou de dar banho em Miguel e o envolveu em uma toalha macia. O bebê parou de chorar, finalmente aquecido e limpo. Ele precisa ir ao médico, ela disse, examinando o corpinho frágil. Está desidratado e desnutrido, pode ter outras complicações. Marcelo já estava pegando o celular. Vou ligar para o Dr. Henrique, ele pode vir aqui hoje mesmo. Andréia assentiu, mas não tirou os olhos de Miguel. E a menina, Júlia, ela também precisa de exames. Marcelo concordou. Vou providenciar tudo. Enquanto Marcelo fazia as ligações, Andréia vestiu Miguel com uma das roupinhas que compraram. Tudo ficou grande nele, mas era limpo e quente. Ela o embalou nos braços, cantarolando baixinho uma canção que Marcelo não reconheceu. Era a primeira vez em anos que ele a via assim, tão presente, tão viva. Quando Júlia desceu as escadas meia hora depois, limpa e vestindo roupas novas, ela parecia uma criança diferente.
Seus cabelos castanhos estavam molhados e penteados. O rosto livre da sujeira revelava bochechas rosadas. Mas os olhos continuavam os mesmos, velhos demais, cansados demais. "Está com fome?" Andréia perguntou, e Júlia assentiu timidamente. "Venha, vamos ver o que temos na cozinha." Ela acomodou Miguel em um carrinho de bebê que Marcelo nem sabia que tinham, provavelmente comprado anos atrás numa onda de otimismo que nunca se concretizou. Júlia seguiu Andréia até a cozinha, onde a mulher começou a preparar um sanduíche. "Gosta de queijo?" Júlia assentiu para tudo que Andréia oferecia, como se tivesse medo de recusar e perder a chance de comer. Quando o sanduíche ficou pronto, ela comeu devagar, saboreando cada mordida como se fosse a última refeição da vida. Marcelo observou a cena da porta da cozinha, o celular ainda na mão. O doutor Henrique confirmou que viria em 2 horas. Agora era só esperar. Mas enquanto esperava, ele não conseguia parar de pensar no que ia acontecer depois. Ele não podia simplesmente ficar com as crianças. Havia leis, processos, autoridades que precisavam ser envolvidas. Mas a ideia de entregá-las ao sistema, de colocá-las em abrigos onde podiam ser separadas, onde podiam sofrer ainda mais, o deixava fisicamente doente. "Marcelo", a voz de Andréia o tirou dos pensamentos. "Podemos conversar?" Ela apontou para o escritório com o queixo. Marcelo assentiu e a seguiu, fechando a porta atrás de si. "O que você está pensando?" Andréia perguntou assim que estavam sozinhos. "Você trouxe 2 crianças para casa sem pensar nas consequências?" Marcelo encostou na mesa, cruzando os braços. "Pensei sim, e decidi que as consequências de deixá-las lá eram piores." Andréia caminhou até a janela, olhando para o jardim lá fora. "Você sabe que não podemos simplesmente ficar com elas. Há procedimentos legais, investigações. A mãe pode voltar." Marcelo sentiu a mandíbula travar. Uma mãe que abandona os filhos por 3 dias não merece tê-los de volta. Andréia se virou para ele. "Não é nossa decisão, é da justiça. Então vamos fazer do jeito certo." Marcelo disse, se aproximando dela. "Vamos contratar os melhores advogados, seguir todos os protocolos, mas enquanto isso, elas ficam aqui, com a gente." Andréia o estudou por um longo momento. "Por quê? Por que você se importa tanto?" Era uma pergunta justa. Marcelo poderia ter ligado para as autoridades e deixado que eles cuidassem do caso. Poderia ter doado dinheiro, ajudado de longe. Mas não fez nada disso, porque quando olhei para aquelas crianças, vi uma chance, ele admitiu. Uma chance de fazer algo que realmente importa, de ser pai, mesmo que não seja do jeito que planejamos. Andréia fechou os olhos e quando os abriu novamente estavam cheios de lágrimas. "Você acha que eu não quero isso? Você acha que não dói ver aquele bebê e saber que nunca vou ter um meu?" A voz dela quebrou. "Mas não podemos usar essas crianças para preencher o vazio que sentimos. Não é justo com elas." Marcelo se aproximou pegando as mãos dela. "Não estou usando ninguém. Estou oferecendo ajuda, um lar, amor. Se isso também cura algo em mim, em nós, não torna a oferta menos válida." Andréia olhou para as mãos dele segurando as dela, e Marcelo percebeu que era a primeira vez em meses que eles se tocavam de verdade. "Eu tenho medo", Andréia confessou. "Medo de me apegar e depois perder. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de que isso destrua o que resta do nosso casamento." Marcelo puxou ela para perto, envolvendo-a nos braços. "Nosso casamento já está destruído, Andréia. Nós 2 sabemos disso. Mas talvez isso seja uma chance de reconstruir, de encontrar um propósito além da nossa dor." Andréia enterrou o rosto no peito dele e Marcelo sentiu as lágrimas molhando sua camisa. Eles ficaram assim por um tempo, 2 náufragos se agarrando um ao outro no meio da tempestade. Quando se separaram, Andréia limpou o rosto e respirou fundo. "Ok, vamos fazer isso. Mas fazemos direito. Nada de atalhos, nada de tentar burlar o sistema. Se vamos lutar por essas crianças, lutamos da forma correta."
Marcelo sorriu pela primeira vez em horas. Combinado? Eles voltaram para a cozinha, onde Júlia terminou de comer e agora observava Miguel dormir no carrinho. Ela levantou os olhos quando eles entraram e Marcelo viu o medo ali. Medo de que a refeição e o banho fossem tudo o que ia receber antes de ser mandado embora. Júlia, Marcelo se ajoelhou ao lado dela. Você e Miguel vão ficar aqui por enquanto. Está bem? Vamos cuidar de vocês. Júlia o encarou por um longo momento, procurando sinais de mentira. Por quanto tempo? Ela perguntou. Até quando? Marcelo trocou um olhar com Andréia antes de responder. Não sei, mas enquanto vocês estiverem aqui, vão ter tudo o que precisam. Comida, roupas, um lugar seguro para dormir. E vamos fazer o possível para que fiquem o máximo de tempo possível. Não era uma promessa de para sempre, porque ele não podia fazer essa promessa ainda. Mas era honesto, e Júlia pareceu apreciar isso. E se minha mãe voltar? A pergunta foi feita num sussurro, como se ela tivesse medo da resposta. Se sua mãe voltar, vamos conversar com ela. Andréia respondeu, se juntando a eles. Vamos entender o que aconteceu e ver qual é a melhor solução para você e seu irmão. Júlia assentiu devagar, mas Marcelo viu que ela não acreditava que a mãe ia voltar. Havia uma resignação em seus olhos que nenhuma criança deveria ter. O doutor Henrique chegou pontualmente 2 horas depois, uma maleta preta na mão e expressão preocupada. Marcelo o levou até o quarto onde Miguel dormia e explicou a situação em voz baixa. O médico examinou o bebê com cuidado, fazendo anotações num bloco. Ele está severamente desnutrido, o doutor disse depois de terminar. Mas nada que não possa ser revertido com alimentação adequada e cuidados. Vou prescrever um leite especial e vitaminas. Ele precisa ganhar peso urgentemente. Marcelo sentiu um alívio enorme. E a Júlia? O médico examinou a menina em seguida, fazendo perguntas sobre dores, sobre o que ela comeu nos últimos dias, sobre qualquer sintoma estranho. Júlia respondeu tudo com monossílabos, claramente desconfortável com a atenção. Ela também está desnutrida, mas não tão grave quanto o bebê. Algumas vitaminas, alimentação balanceada e descanso devem resolver. Depois que o médico foi embora, deixando uma lista de recomendações e receitas, os dias seguintes se estabeleceram numa rotina estranha e nova. Júlia acordava cedo, ajudava a cuidar de Miguel, comia as refeições que Andréia preparava. Ela ainda era cautelosa, ainda esperava que tudo desmoronasse a qualquer momento. Mas aos poucos começou a relaxar. Marcelo observou as mudanças pequenas. A forma como ela riu quando Miguel fez uma careta. A forma como ela pediu mais comida sem medo de ser repreendida. A forma como ela dormiu a noite inteira, sem acordar sobressaltada. Eram sinais de que ela estava começando a se sentir segura. Andréia também mudou. Ela passou mais tempo em casa, cancelando compromissos sociais para ficar com as crianças. Ela cantava para Miguel, brincava com Júlia, cozinhava refeições elaboradas. Era como se cuidar dessas crianças tivesse despertado algo nela que estava adormecido há anos. Marcelo a observou uma tarde, embalando Miguel enquanto conversava com Júlia sobre escola. Você gostaria de estudar? Andréia perguntou. Júlia assentiu entusiasmada. Eu sempre quis aprender a ler direito. Só sei um pouco. Andréia sorriu. Então, vamos providenciar isso. Vou te ensinar enquanto procuramos uma escola boa. Uma semana depois, o advogado Maurício chegou às 10 da manhã, pontual como sempre. Ele era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e expressão séria. Marcelo o recebeu no escritório, explicando toda a situação em detalhes. Maurício escutou em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Vocês fizeram a coisa certa ao trazer as crianças, ele disse quando Marcelo terminou. Mas agora precisamos oficializar isso.
Vou entrar em contato com o Conselho Tutelar e iniciar um processo de guarda temporária. Vocês terão que passar por avaliações, visitas domiciliares, entrevistas. O processo pode levar meses. Marcelo se inclinou para a frente. E a mãe? Se ela aparecer? Se ela aparecer e quiser as crianças de volta, teremos que avaliar se ela tem condições de cuidar delas. Mas o abandono por 3 dias é um agravante sério. Um juiz pode determinar a perda do poder familiar. Maurício fechou o bloco de notas. Vocês precisam estar preparados para uma batalha legal e para a possibilidade de não ganharem. Marcelo sentiu o estômago revirar. Não podemos deixar que elas voltem para aquela situação. Maurício assentiu. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Mas preciso que vocês entendam que a justiça nem sempre é rápida ou justa. O Conselho Tutelar fez a primeira visita 1 semana depois. Eram 2 mulheres, uma mais velha e uma mais jovem, ambas com expressões profissionais. Elas conversaram com Júlia a sós, fizeram perguntas sobre como estava sendo tratada, se sentia segura. Júlia respondeu tudo honestamente, e Marcelo torceu para que suas respostas fossem suficientes. Depois, elas inspecionaram a casa, o quarto onde Júlia dormia, o berço de Miguel, fizeram anotações em pranchetas. Quando terminaram, a mais velha se virou para Marcelo e Andréia. Vocês estão fazendo um bom trabalho. As crianças parecem bem cuidadas e felizes. Vamos recomendar a guarda temporária. Marcelo sentiu um alívio enorme, mas sabia que era só o começo. A guarda temporária não era permanente. Ainda havia um longo caminho pela frente. Mas era um passo na direção certa. Naquela noite, depois que Júlia e Miguel estavam dormindo, Marcelo e Andréia se sentaram no quarto deles, finalmente sozinhos. Você acha que vamos conseguir? Andréia perguntou. Ficar com eles? Marcelo pegou a mão dela. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. E se não conseguirmos, pelo menos demos a eles algumas semanas de segurança e amor. Isso já é mais do que tinham antes. Andréia encostou a cabeça no ombro dele. Eu me apeguei. Eu sei que não deveria, que pode não dar certo, mas me apeguei. Marcelo beijou o topo da cabeça dela. Eu também, mas acho que está tudo bem. Eles precisam que alguém se apegue a eles. Eles ficaram assim, em silêncio, ouvindo os sons da casa. Sons de vida, de família, de esperança. Era tudo que Marcelo sempre quis e nunca soube como conseguir. E agora, de forma inesperada, estava ali. Frágil, incerto, mas real. 2 semanas depois, o advogado Maurício ligou com novidades que mudaram tudo. Encontramos a mãe, ele disse sem rodeios. Ela está num abrigo do outro lado da cidade, quer ver as crianças. Marcelo sentiu o mundo girar. Ela quer levá-las de volta? Maurício hesitou. Ela não disse isso ainda, mas temos que permitir uma visita. É direito dela. Marcelo desligou o telefone com as mãos tremendo. Como ele ia explicar isso para Júlia? Como ia dizer que a mãe que a abandonou queria vê-la? Quando Marcelo contou para Júlia, ela ficou muito quieta. Minha mãe está viva? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Está, e quer ver você e o Miguel. Júlia processou isso por um longo momento. Eu quero ver ela também, ela disse finalmente. Mas tenho medo. Marcelo se ajoelhou ao lado dela. Medo de quê? Júlia olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Medo de que ela me leve embora daqui. Eu gosto de estar aqui. Eu me sinto segura. Marcelo sentiu o coração se partir. Não importa o que aconteça, vamos lutar por você, por vocês dois. Mas você tem direito de ver sua mãe e decidir o que quer. A visita foi marcada para o dia seguinte, num escritório neutro do Conselho Tutelar. Marcelo, Andréia e Júlia chegaram cedo. Miguel ficou em casa com uma babá que Andréia contratou. Júlia estava nervosa, as mãos tremendo enquanto esperava. Quando a porta se abriu e Luciana entrou, Júlia se levantou de um pulo. Sua mãe parecia menor do que Marcelo imaginou. Magra, com olheiras profundas, roupas doadas.
mas seus olhos se iluminaram ao ver a filha. Júlia, ela sussurrou, e então estava correndo, puxando a menina num abraço desesperado. Minha menina, meu Deus, minha menina. Júlia abraçou a mãe de volta, chorando. Você voltou. Você voltou. Luciana se afastou um pouco, segurando o rosto da filha. Me desculpa por ter demorado. Eu tentei, eu juro que tentei, mas não consegui achar trabalho, não consegui achar um lugar. Eu não sabia o que fazer. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. A assistente social que supervisionava a visita interveio gentilmente. Luciana, precisamos conversar sobre o futuro, sobre o que é melhor para as crianças. Luciana se virou para ela, ainda segurando a mão de Júlia. Eu sei que errei, eu sei que não deveria ter deixado eles, mas eu estava desesperada. Não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada. Achei que se eu saísse para procurar ajuda, conseguiria voltar mais rápido. Mas me perdi, e quando tentei voltar, vocês já tinham levado eles. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Por favor, não me tirem meus filhos. São tudo que tenho. Marcelo se levantou, aproximando-se devagar. Luciana, ninguém quer tirar seus filhos, mas eles precisam de estabilidade, de um lugar seguro para morar, comida garantida, cuidados médicos. Você pode oferecer isso agora? Luciana olhou para ele e Marcelo viu a derrota em seus olhos. Não, não posso. Ainda estou no abrigo, não tenho trabalho, não tenho nada. Ela se virou para Júlia. Mas eu amo vocês. Isso tem que contar para alguma coisa. Júlia apertou a mão da mãe. Conta, mãe. Conta muito. Mas eu gosto de estar com o Marcelo e a Andréia. Eles cuidam bem da gente. Eu como todo dia. O Miguel está ficando forte. Eu estou aprendendo a ler. Luciana fechou os olhos, as lágrimas continuando a cair. Você está feliz? Ela perguntou, a voz quebrada. Júlia assentiu. Estou, mais do que já fui. Luciana abriu os olhos e olhou para Marcelo e Andréia. Vocês são ricos? Andréia deu um passo à frente. Temos recursos, sim, mas mais importante, temos amor para dar. E queremos dar esse amor para suas crianças, se você permitir. Luciana soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. A assistente social colocou uma mão em seu ombro. Luciana, você pode fazer visitas regulares, pode continuar sendo parte da vida deles, mas precisa pensar no que é melhor para eles, não para você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcelo prendeu a respiração, esperando. Finalmente, Luciana abaixou as mãos e olhou para Júlia. Você quer ficar com eles? Júlia olhou para Marcelo e Andréia, depois de volta para a mãe. Quero, mas não quero perder você. Luciana sorriu através das lágrimas. Você não vai me perder, meu amor. Nunca. Mas eu preciso deixar você ir, porque eu te amo demais para te manter numa vida de sofrimento. Ela se virou para Marcelo. Cuide deles, por favor. Cuide dos meus bebês. Marcelo sentiu as próprias lágrimas ameaçarem. Vou cuidar. Prometo. A assistente social começou a explicar os próximos passos legais, mas Marcelo mal escutou. Ele estava focado em Júlia, que chorava nos braços da mãe, numa despedida que não era final, mas que doía mesmo assim. Quando finalmente saíram do escritório, Júlia estava exausta emocionalmente. Andréia a pegou no colo, mesmo ela sendo grande para isso, e a carregou até o carro. No caminho de volta para casa, Júlia perguntou baixinho. Eu ainda posso ver minha mãe? Marcelo se virou no banco da frente. Claro que pode, sempre que quiser. Júlia assentiu e fechou os olhos, finalmente relaxando. Naquela noite, depois de colocar Júlia e Miguel para dormir, Marcelo e Andréia se abraçaram no corredor. Conseguimos, Andréia sussurrou. Eles vão ficar conosco. Marcelo beijou a testa dela. Ainda tem muito pela frente. Processos de adoção, adaptações, desafios,
Mas sim, eles vão ficar. Nos meses seguintes, a rotina se estabeleceu. Júlia começou a frequentar uma escola particular, onde rapidamente se destacou pela inteligência e dedicação. Miguel cresceu forte e saudável, seus sorrisos iluminando a casa. Luciana visitava a cada 2 semanas, e embora as visitas fossem emocionais, todos aprenderam a lidar com a situação. Marcelo e Andréia oficialmente entraram com o pedido de adoção, iniciando um processo que sabiam que seria longo, mas não tinham pressa. O importante era que as crianças estavam seguras, amadas, felizes. Uma noite, 6 meses depois daquele dia fatídico, Marcelo estava colocando Miguel para dormir quando Júlia apareceu na porta. "Posso falar com você?" ela perguntou. "Claro, entre." Júlia se sentou na cadeira ao lado do berço, observando o irmão dormir. "Eu queria agradecer", ela disse depois de um momento, "por tudo, por nos salvar." Marcelo balançou a cabeça. "Você não precisa agradecer, Júlia. Somos uma família agora." Júlia sorriu e foi a primeira vez que Marcelo viu um sorriso genuíno, sem sombras no rosto dela. "Eu sei, e é por isso que quero agradecer, porque você me deu algo que eu nunca tive antes." Marcelo se ajoelhou ao lado dela. "O quê?" Júlia olhou para ele com aqueles olhos que não eram mais tão velhos, não eram mais tão cansados. "Um lar. Você me deu um lar de verdade, onde eu não preciso ter medo, onde eu posso ser criança, e isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo." Marcelo sentiu os olhos arderem, mas dessa vez não tentou esconder a emoção. Ele abraçou Júlia, sentindo o coração transbordar de gratidão e amor. "E vocês me deram a chance de ser pai, de ser uma família de verdade. Então acho que estamos quites." Júlia riu baixinho, aconchegando-se no abraço. "Não, papai, acho que você ainda me deve muito sorvete e muitas histórias antes de dormir." Marcelo sorriu através das lágrimas, apertando Júlia um pouco mais forte, antes de se afastar e olhar nos olhos dela. "Então é melhor eu começar a me preparar, porque pretendo te dever sorvete e histórias pelo resto da vida." A risada de Júlia ecoou pelo quarto, mas foi interrompida por Miguel, que acordou chorando no berço. Andréia apareceu na porta naquele momento, observando a cena com um sorriso cansado, mas genuíno. "Reunião de família no quarto do Miguel?" ela brincou, se aproximando para pegar o bebê. "Sempre", respondeu Marcelo, passando o braço pelos ombros de Júlia. "Somos uma família agora, de verdade." As palavras saíram com uma convicção que ele não sabia que possuía, mas que preenchia cada fibra do seu ser. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Marcelo jamais imaginou ter. Acordar com Miguel chorando às 6 da manhã, preparar café da manhã, enquanto Andréia trocava fraldas, levar Júlia para a escola, trabalhar algumas horas no escritório em casa, buscar Júlia, ajudá-la com lição de casa, jantar em família, colocar as crianças para dormir. Era cansativo, caótico, barulhento, era perfeito. A empresa continuou funcionando, mas Marcelo descobriu que podia delegar muito mais do que imaginava. Seus sócios estranharam no começo quando ele começou a sair do escritório às 5 da tarde, mas logo perceberam que aquela nova versão de Marcelo era mais eficiente, mais focada, mais humana. "Tenho prioridades diferentes agora", ele explicou numa reunião quando questionado sobre sua mudança de horários. "E essas prioridades me fazem um empresário melhor, não pior." Andréia floresceu de uma forma que Marcelo não via há anos. Ela cancelou compromissos sociais vazios, saiu do clube onde passava tardes inteiras sem fazer nada produtivo e se dedicou completamente às crianças. Aprendeu a fazer papinhas caseiras para Miguel, decorou o quarto de Júlia com desenhos que a menina fazia na escola, organizou pequenas festas de aniversário. Mas mais importante que tudo isso, ela estava presente, realmente presente. "Sabe o que é engraçado?" ela comentou numa noite, enquanto lavavam a louça juntos depois do jantar. "Passei 10 anos obcecada em engravidar, achando que só seria completa se tivesse um filho biológico.
Agora percebo que o que eu realmente queria era ser mãe. E ser mãe não tem nada a ver com gravidez. Marcelo enxugou um prato, pensando nas palavras dela. Você se arrepende de não ter continuado tentando? Andréia balançou a cabeça com convicção. Jamais, porque se tivéssemos continuado tentando, talvez não estivéssemos disponíveis quando Júlia e Miguel precisaram. E eu não consigo imaginar minha vida sem eles. A primeira visita de Luciana, após a decisão de deixar as crianças, foi difícil para todos. Ela chegou numa tarde de sábado, trazendo um presente simples para cada um. Um ursinho de pelúcia para Miguel e um livro de histórias para Júlia. Seus olhos estavam vermelhos quando ela entrou na sala, observando como a filha tinha crescido em apenas algumas semanas. Você está tão bonita, Luciana sussurrou, ajoelhando-se para ficar na altura de Júlia. Está comendo bem? Júlia assentiu, mas havia uma tensão em seus ombros. Estou. A Andréia faz comida gostosa todos os dias. Luciana sorriu, mas a dor era visível. Que bom, você merece isso. Ela olhou para Andréia, que observava da porta da cozinha. Obrigada por cuidar dela, por cuidar dos dois. Andréia se aproximou, sentando-se ao lado de Luciana. Você não precisa agradecer. Eles são incríveis. Você fez um bom trabalho criando a Júlia até agora. As duas mulheres se olharam e naquele momento estabeleceram um acordo silencioso. Não eram rivais, eram duas mães que amavam as mesmas crianças de formas diferentes. Os meses passaram tranquilos, marcados por pequenas conquistas diárias. Júlia se adaptou à escola, fez amigos, começou a trazer colegas em casa. Miguel cresceu forte e saudável. Seus primeiros passos foram dados no jardim da mansão, com Marcelo e Andréia aplaudindo como se fosse a maior conquista da humanidade. A rotina familiar se estabeleceu de forma natural, cada um encontrando seu lugar naquele novo arranjo. Marcelo aprendeu a fazer tranças no cabelo de Júlia. Andréia descobriu que tinha talento para contar histórias na hora de dormir. Miguel falou papai antes de mamãe, o que rendeu brincadeiras carinhosas entre o casal. Ele passa o dia inteiro grudado em você, Andréia ria. Não tinha como ser diferente. A tranquilidade durou 8 meses. Numa manhã fria de julho, uma intimação oficial chegou à mansão, entregue por um oficial de justiça que fez Andréia assinar com as mãos tremendo. O Ministério Público estava contestando o processo de guarda, alegando irregularidades na aproximação entre a família e a mãe biológica. Maurício chegou naquela mesma noite com o rosto lívido e uma pasta cheia de documentos. O promotor é conhecido por ser linha dura contra adoções diretas, explicou ele, sentando-se na mesa de jantar, enquanto Júlia e Miguel brincavam na sala, alheios ao perigo. Ele acredita que vocês se aproveitaram da vulnerabilidade da Luciana. Quer anular a guarda provisória e mandar as crianças para um abrigo até que tudo seja esclarecido. Marcelo sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. Nós salvamos a vida deles. Andréia segurou o braço do marido. Não grite. As crianças vão ouvir. Sua voz estava embargada. O que vamos fazer? Eles não podem levar meus filhos. A semana seguinte foi um pesadelo acordado. Marcelo contratou investigadores para documentar a situação anterior das crianças, reuniu laudos médicos que provavam a desnutrição severa, fotografias da evolução deles, cartas da escola elogiando o desenvolvimento de Júlia. Contratou os melhores advogados especialistas em direito de família que vieram de São Paulo especialmente para o caso. Mas o medo era um hóspede constante na casa. Júlia percebia a tensão, embora ninguém tivesse contado nada para ela. Vocês estão brigados? Ela perguntou numa noite, parada na porta do quarto dos pais. Não, querida. Andréia respondeu, puxando-a para a cama. Só estamos resolvendo algumas coisas chatas de adulto. Júlia a estudou com aquela percepção aguçada que nunca perdeu completamente. Vocês não vão me mandar embora, vão?
A pergunta partiu o coração de Marcelo. Nunca. Não importa o que aconteça, você é nossa filha, para sempre. Marcelo passou noites acordado no escritório, revisando cada documento, cada detalhe do caso. Andréia não estava melhor. Ela perdeu peso, desenvolveu insônia, passava horas olhando as crianças dormirem como se quisesse memorizar cada detalhe. E se eles levarem? Ela sussurrou uma noite, deitada ao lado de Marcelo na escuridão. E se a gente nunca mais vê eles? Marcelo a puxou para perto, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos lutar com tudo que temos. Mas ele sabia que às vezes lutar não era suficiente. Às vezes o sistema ganhava, não importava o quanto você amasse. No dia da audiência, o tribunal estava frio e intimidador. Luciana já estava lá, mais magra e assustada do que nunca. Ela tinha conseguido um emprego de meio período numa lavanderia e alugado um quarto pequeno, mas ainda estava longe de ter condições de criar 2 crianças. O promotor era um homem alto e severo que atacou com ferocidade, pintando Marcelo como um milionário arrogante que achava que podia comprar seres humanos. O senhor encontrou 2 crianças e, em vez de chamar as autoridades imediatamente, levou-as para sua casa, criou vínculos ilegais e usou seu poder econômico para manter a mãe afastada, acusou, apontando o dedo. Isso não é adoção, é apropriação de menores. Marcelo manteve a calma, respondendo cada pergunta com a verdade, descrevendo a fome, o desespero, a situação desesperadora que encontrou. Quando vi aquelas crianças, não pensei em leis ou processos, pensei em salvá-las. E faria a mesma coisa hoje. Andréia chorou durante seu depoimento, falando sobre como cuidou das feridas de Miguel, como ensinou Júlia a confiar em adultos novamente. Ela descreveu as noites acordada, quando Miguel tinha febre, os pesadelos de Júlia, os pequenos progressos que faziam seu coração transbordar. Essas crianças não são um projeto de caridade para mim, ela disse, a voz tremendo. São meus filhos. Eu os amo como se os tivesse carregado no ventre por 9 meses. E se o Senhor tirar eles de mim, vai estar destruindo não apenas uma família, mas 4 vidas. O promotor não se comoveu. Sentimentos não substituem legalidade, senhora. O sistema existe para proteger crianças de adultos que acham que podem fazer o que querem só porque têm dinheiro. O momento decisivo veio quando Luciana foi chamada. O promotor se aproximou como um predador. A senhora recebeu dinheiro para entregar seus filhos? A sala ficou em silêncio. Luciana olhou para as mãos, depois para o promotor e, finalmente, para Marcelo e Andréia. Não, senhor, disse ela, a voz ganhando força. Eles me ajudaram depois, com aluguel e comida, mas nunca pediram nada em troca. Eu deixei meus filhos naquele barraco porque não tinha o que dar para eles. Eu falhei. Ela se levantou, ignorando os protestos do oficial. Aquele homem ali não comprou meus filhos. Ele salvou eles de mim. Se o senhor tirar as crianças deles hoje, vai estar condenando Júlia e Miguel a sofrer de novo. E isso eu não permito. O promotor tentou interrompê-la. Senhora, por favor, sente-se. Mas Luciana continuou. Eu sou mãe. Carreguei essas crianças, dei à luz, amamentei. Mas ser mãe não é só isso. É estar presente, é dar o que eles precisam. E o que eles precisam agora está sentado naquela mesa ali. O juiz se inclinou para a frente, observando Luciana com interesse. A senhora entende que está abrindo mão do direito materno permanentemente? Luciana limpou as lágrimas. Eu sou mãe, e mãe de verdade quer ver o filho bem, mesmo que seja longe dela. Eu vou visitar, vou estar na vida deles, mas não vou arrancar eles de um lugar onde são amados e cuidados só porque meu ego está machucado. Ela se virou para o promotor. O senhor tem filhos? O homem hesitou. Tenho. 2. Luciana assentiu. Então o senhor sabe que faria qualquer coisa por eles.
Até deixá-los ir se fosse o melhor. É isso que estou fazendo. Estou sendo mãe, da única forma que posso agora. Júlia foi chamada para uma conversa reservada com a psicóloga do tribunal. Marcelo e Andréia esperaram no corredor por 40 minutos, que pareceram 40 anos. Marcelo caminhou de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Andréia sentou-se numa cadeira dura, as mãos entrelaçadas tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando a porta se abriu, Júlia correu para os braços de Marcelo, escondendo o rosto no pescoço dele. Ele a segurou forte, sentindo o corpo pequeno tremer. Está tudo bem, filha. Está tudo bem. O juiz chamou todos de volta e ajeitou a toga. Este é um caso complexo que desafia nossas noções tradicionais de família e adoção, começou ele. Temos de um lado um casal que violou protocolos ao tomar crianças sob sua guarda sem autorização prévia. De outro, temos duas crianças que foram abandonadas e resgatadas por esse mesmo casal. O juiz continuou. A lei existe para proteger os vulneráveis. Mas, às vezes, a letra fria da lei não captura a complexidade da vida real. Conversei longamente com a psicóloga que avaliou a menor Júlia. O relatório dela é claro. A criança demonstra vínculo afetivo profundo com os requerentes. Ela se refere a eles como pai e mãe. Ela expressa medo genuíno de ser separada deles. O juiz folheou alguns papéis. Os laudos médicos mostram que ambas as crianças estavam em estado de desnutrição severa quando foram encontradas. O bebê Miguel tinha sinais de desidratação grave que poderia ter levado à morte em questão de dias. A menina Júlia apresentava feridas infectadas nos pés e sinais de exposição prolongada ao sol. Esses não são detalhes menores, são evidências de que essas crianças estavam em perigo real e iminente. Ele olhou para Luciana. A mãe biológica admitiu sua incapacidade de cuidar dos filhos naquele momento. Ela não foi coagida. Ela fez uma escolha dolorosa, mas necessária. O martelo bateu na mesa. Julgo improcedente a ação do Ministério Público. A guarda provisória é mantida e será convertida em guarda definitiva. Além disso, autorizo o início imediato do processo de adoção plena de Júlia e Miguel pelos requerentes. O alívio foi físico, quase palpável. Andréia soltou um soluço e abraçou Luciana, as duas chorando juntas. Marcelo pegou Miguel no colo enquanto Júlia se agarrava à sua perna e, pela primeira vez em meses, conseguiu respirar de verdade. Na saída do fórum, Luciana se despediu na calçada. Vou voltar para o norte, tenho uma irmã lá. Vou tentar começar de novo. Marcelo tirou um envelope do bolso. Isso não é pagamento, é ajuda para o recomeço. Aceite, por favor. Luciana aceitou. Beijou a testa de Júlia uma última vez e se afastou sem olhar para trás, sabendo que aquele era seu maior ato de amor. Os anos voaram marcados por aniversários, formaturas, joelhos ralados, primeiras paixões, crises adolescentes e a presença constante de Marcelo e Andréia. A empresa continuou crescendo, mas Marcelo nunca mais trabalhou até tarde. Estava presente em todos os jantares, todas as apresentações escolares, todos os jogos de futebol de Miguel. Júlia se destacou na escola, uma aluna brilhante que rapidamente conquistou professores e colegas. Ela tinha um talento especial para ciências, passando horas no laboratório da escola fazendo experimentos. Numa competição de redação sobre família, ela escreveu um texto que fez a professora chorar. Minha família não começou como a maioria, ela leu no palco. Mas isso não nos faz menos família. Família é sobre amor, sobre estar presente, sobre se sentir seguro. E eu me sinto segura. Ela ganhou o primeiro lugar. Miguel cresceu forte e saudável, transformando-se numa criança curiosa e energética. Aos 5 anos, ele não tinha nenhuma lembrança da vida anterior. Para ele, Marcelo e Andréia sempre foram papai e mamãe. Júlia às vezes contava histórias sobre antes, mas sempre terminava dizendo que agora era muito melhor.
Miguel se apaixonou por futebol. Passava horas no jardim chutando bola contra o muro. Marcelo instalou uma trave pequena e passava os fins de semana jogando com o filho, ensinando dribles e comemorando cada gol como se fosse numa final de campeonato. O romance entre Marcelo e Andréia renasceu de forma natural, sem discursos grandiosos, apenas pequenos gestos cotidianos. Um café na cama, um bilhete na mesa, um beijo rápido na cozinha, um abraço demorado quando as crianças dormiam. Eles voltaram a dividir o quarto, a conversar até tarde da noite, a planejar o futuro juntos. Sabe o que percebi? Andréia disse numa dessas noites. A dor de não conseguir engravidar não sumiu completamente, mas se transformou em algo diferente, em gratidão por ter encontrado eles. Acho que era para ser assim. Acho que Júlia e Miguel sempre foram nossos filhos, só estavam esperando a gente encontrá-los. Quando Júlia completou 10 anos, ela pediu para visitar o barraco onde Marcelo a encontrou. A construção tinha sido demolida, substituída por um conjunto habitacional novo. Júlia ficou parada no local, tentando se lembrar. Era ali? Ela apontou para um prédio pintado de amarelo. Marcelo assentiu. Era, mas não existe mais. Júlia ficou em silêncio por um longo tempo. Eu lembro do medo. Lembro de segurar o Miguel e achar que a gente ia morrer. Lembro de olhar para o céu e pedir para alguém nos ajudar. Ela se virou para Marcelo. E então, você apareceu. Marcelo sentiu os olhos arderem. Eu também estava pedindo ajuda naquele dia. Pedindo um propósito. Encontrei vocês. Júlia pegou a mão dele. Acho que a gente salvou um ao outro. Os anos da adolescência trouxeram novos desafios. Júlia começou a fazer perguntas sobre sua mãe biológica, querendo entender por que foi abandonada. Marcelo e Andréia responderam com honestidade, explicando sobre pobreza, desespero, as circunstâncias impossíveis que levaram Luciana a tomar aquela decisão. Ela não te abandonou porque não te amava. Andréia explicou numa dessas conversas difíceis. Ela te deixou ir porque te amava demais para te ver sofrer. Júlia processou isso, sua mente adolescente lutando com conceitos complexos de amor e sacrifício. Eu quero conhecê-la de novo, de verdade dessa vez. Marcelo e Andréia ajudaram a localizar Luciana, que tinha se estabelecido no interior e trabalhava como cozinheira numa escola. O reencontro foi emocional e catártico. Miguel descobriu seu talento para o futebol aos 12 anos, quando foi selecionado para o time juvenil de um clube grande. Marcelo nunca perdeu um jogo, estava sempre na arquibancada gritando incentivos. Andréia organizava festas após as vitórias, a casa sempre cheia de amigos de Miguel, barulho e risadas. Mas nem tudo eram vitórias. Miguel passou por uma fase difícil aos 14 anos, quando começou a fazer perguntas sobre sua identidade. Eu sou diferente dos meus amigos, ele confessou numa noite. Eles têm histórias sobre quando eram bebês, fotos da maternidade. Eu não tenho nada disso. Marcelo se sentou ao lado dele. Você tem algo melhor. Você tem uma história de superação, de força, de amor que transcende biologia. Júlia se formou no ensino médio com honras e ganhou bolsa integral para medicina na melhor universidade do estado. A festa de formatura foi na mansão, com todos os amigos e família presente. Durante o discurso, Júlia segurou o microfone com mãos firmes. Quero agradecer 3 pessoas especiais. A minha mãe Luciana, que me trouxe ao mundo e nunca deixou de me amar, mesmo de longe. E aos meus pais Marcelo e Andréia, que me encontraram quando eu achava que o mundo tinha esquecido de mim. Vocês são a prova de que família não é só sangue, é escolha. E eu agradeço todos os dias por ter sido escolhida. Os aplausos foram ensurdecedores. Luciana estava lá, sentada no fundo, chorando de orgulho. A faculdade de medicina foi desafiadora.
Júlia passava noites estudando, fins de semana no hospital fazendo estágio, mas ela amava cada minuto. Tinha encontrado sua vocação em ajudar os outros, especialmente crianças carentes. Eu sei como é não ter ninguém, ela explicou quando Marcelo perguntou por que escolheu pediatria. Sei como é sentir que o mundo te esqueceu. Quero ser a pessoa que aparece para essas crianças, como você apareceu para mim. Durante os anos de faculdade, Júlia conheceu Tiago, um estudante de enfermagem com um sorriso fácil e coração bondoso. Quando Tiago pediu Júlia em casamento, ele primeiro pediu a bênção de Marcelo e Andréia e depois de Luciana. Ela tem 3 pais, ele brincou. Preciso da aprovação de todos. Miguel seguiu seus passos, tornando-se um jovem compassivo e responsável. Ele não seguiu carreira no futebol profissional, mas usou o esporte como ferramenta social, criando uma ONG que ensinava futebol para crianças carentes. Aprendi com os melhores, ele disse quando Marcelo perguntou de onde veio a ideia. Vocês me ensinaram que ter recursos é uma responsabilidade, é uma chance de fazer diferença. A ONG cresceu, atendendo centenas de crianças, muitas delas em situações parecidas com a que Miguel e Júlia viveram. Miguel conheceu Sofia numa das aulas da ONG. Ela era voluntária, professora de educação física que dedicava os fins de semana a ajudar. Os anos continuaram passando. Júlia se formou na faculdade e começou a trabalhar num hospital público, atendendo famílias carentes. Era sua forma de retribuir. Ela se casou com Tiago numa cerimônia linda no jardim da mansão, com Luciana, Marcelo e Andréia caminhando com ela até o altar. 3 pais, o padre brincou. Essa noiva é muito amada. 2 anos depois, ela deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Marcelo chorou quando segurou os netos pela primeira vez. Eles têm seus olhos, ele disse para Júlia. Ela sorriu. E seu coração. Miguel se casou com Sofia 1 ano depois, numa cerimônia simples, mas emocionante. Eles adotaram uma menina de 5 anos que estava num abrigo, continuando o ciclo de amor. Marcelo e Andréia observaram com orgulho enquanto seus filhos se tornavam adultos incríveis, criando suas próprias famílias, fazendo diferença no mundo. A mansão, que antes era silenciosa e vazia, agora vivia cheia de netos, risadas, bagunça. Domingos eram sagrados, todos se reuniam para almoço em família. As crianças corriam pelo jardim enquanto os adultos conversavam na varanda. Luciana era presença constante, integrada à família de uma forma que funcionava para todos. Nunca imaginei que minha vida seria assim, ela confessou para Andréia num desses domingos. Eu achei que tinha perdido tudo, mas ganhei uma família inteira. Anos depois, já idosos, Marcelo e Andréia se sentaram no balanço do jardim, onde passaram tantas noites conversando. Marcelo tinha cabelos completamente brancos agora. Andréia usava óculos para ler. Mas o amor entre eles era mais forte do que nunca. Você se arrepende de alguma coisa? Andréia perguntou, observando os netos brincarem. Marcelo pensou por um momento. Não. Cada decisão que tomamos nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde quero estar. Dentro da casa, Júlia jantava com o marido e os filhos. Miguel jogava videogame com os sobrinhos. Era barulhento, caótico, perfeito. Sabe o que é engraçado? Ele disse. Passei a vida construindo um império, acumulando riqueza, achando que isso me faria feliz. Mas a verdadeira riqueza estava esperando por mim num barraco abandonado. Na festa de 25 anos de Júlia, realizada na mesma mansão onde ela cresceu, ela se aproximou de Marcelo, que observava a celebração da varanda. A casa estava cheia de gente, música tocava, crianças corriam. Era tudo o que Marcelo sempre quis, mas nunca soube como conseguir. Pai, posso te perguntar uma coisa? Ela se encostou no parapeito ao lado dele. Claro, filha. Júlia respirou fundo, olhando para a festa.
Se você pudesse voltar naquele dia sabendo de tudo que ia acontecer, de todas as preocupações, medos, batalhas legais, noites sem dormir, discussões, desafios, ainda teria parado o carro? Marcelo não hesitou nem por um segundo. Ele se virou para ela, segurou o rosto dela entre as mãos e respondeu com a voz firme e carregada de emoção. Filha, se eu pudesse voltar naquele dia, eu pararia o carro de novo, me ajoelharia naquela lama outra vez e diria as mesmas palavras, porque encontrar você e Miguel foi a única decisão da minha vida que eu faria 1000 vezes sem mudar absolutamente nada. E hoje eu sei que o verdadeiro milionário não é quem tem mais dinheiro no banco. É quem tem a coragem de parar quando o mundo inteiro segue em frente. É quem escolhe amar quando seria mais fácil passar direto, porque vocês não foram apenas crianças que eu salvei, vocês foram os anjos que me ensinaram que a maior riqueza do mundo cabe numa família reunida ao redor de uma mesa. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para perder as próximas histórias.